Aí, agora acho que vai dar certo. Desculpa, gente. Então, eu preciso desses equipamentos, né, para aferir os sinais vitais do meu paciente. E aí, eu preciso também ter alguns recursos, né, semiotécnicos para fazer essa avaliação do meu paciente. E eles são inspeção, palpação, percussão, ausculta e olfação. Eu vou falar de cada um deles, né? O primeiro é a inspeção, né? Eu vou usar o sentido da visão, então, com a minha visão, eu vou detectar as alterações no paciente, né? Alterações de forma, de cor, algumas lesões na mucosa do meu paciente, na pele, né? Nos linfonodos, algum aumento volumétrico, distúrbio de desenvolvimento, presença de próteses, implantes, restaurações, né? Tudo isso eu vou fazer na minha inspeção, né? Vou usar a minha visão para fazer a inspeção do meu paciente, tanto na cavidade bucal quanto no exame extraoral. Palpação, né? Eu vou usar o tato, né? E a pressão para palpar e aferir, assim, e avaliar as regiões mais profundas do corpo. Então, na palpação, eu avalio aumentos volumétricos, a musculatura do meu paciente, né? A espessura de alguma lesão, a sua aparência superficial, né? A consistência, né? Se ela é pétrea, se ela é mais flácida, né? Se ela é mais borrachoide. Eu avalio os linfonodos, eu avalio a TM, né? Então, com esse sentido do tato, eu vou fazer essa série de avaliações no meu paciente, tanto intra quanto extrabucal. A percussão, né? A percussão, eu vou usar algum instrumento e vou promover pequenos golpes no paciente, né? Uma coisa muito importante da percussão é para avaliar a lesão apical, né? Geralmente, quando o dente apresenta necrose e exibe uma lesão apical, quando eu faço essa percussão com o cabo do espelho, o paciente sente muita dor, né? Então, isso é um diagnóstico bastante usado, né? Um diferencial, um recurso semiotécnico bastante utilizado no diagnóstico do paciente. Porque, por exemplo, o paciente muitas e muitas vezes chega no nosso consultório, ontem mesmo aconteceu comigo. Chegou uma criança, né, um menino de 7 anos, muito engraçadinho, por sinal, e ele falava que doía tudo, né? Todos os dentes superiores do quadrante direito superior. Ele não sabia identificar qual dente era. Então, ele dizia que quando ele mastigava, ele mordia, doía muito, né? Essa dor ficava exacerbada. Gente, tem alguém com o somzinho ligado aí. E aí, então, quando eu fui com o espelho e fiz essa percussão, no dente, assim, gente, quem tá com o som ligado, por favor, desliga. A professora Júlia pediu para a senhora acertar ela. Ué, mas ela não pediu para entrar aqui, não. Fala para ela tentar de novo. E aí, então, é um recurso muito usado mesmo, vocês vão ver que a gente usa bastante, né, em semiologia, para... A minha internet está falhando aqui. Para fazer esse diferencial, né, esse diagnóstico diferencial de qual, né, de onde está partindo essa dor do paciente. Ai, gente, está sumindo aqui a minha... Ela aparece e some. Tá dando para ouvir? Beleza? Ver a tela. Sim. O exame físico, né, que é a ausculta ou a auscultação,
ele vai detectar sons, né, do organismo. Então, assim, ele usa a audição, né, ou os instrumentos de som. E o mais usado que a gente tem é o estetoscópio, né? Então, com o estetoscópio, especialmente na odontologia, eu vou aferir os batimentos cardíacos, né? E também fazer avaliações da ATM do paciente, né? Paciente que reclama de estar lido, alguma coisa, eu vou usar o estetoscópio para avaliar. A olfação, né? A olfação é pouco usada em odontologia, mas em casos assim, abscessos, né? Esse caso aqui de pericoronarite, então, ela pode contribuir para o exame clínico, porque o mau cheiro geralmente indica a presença de exudato purulento e de infecção, portanto, né? Quando eu vou fazer o exame físico do paciente, eu já disse, né? Eu vou aferir a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória do paciente e a temperatura, né? Hoje em dia, mais do que nunca, né, é importante aferir a temperatura do paciente. Gente, eu vou ter que... Tá todo mundo me escutando? Sim. Eu não tô Sim, conseguindo. mas tá muito baixo, professora. Você tá falando longe do Pois é. microfone, eu acho. Não, tá normal. Eu acho que é a minha internet que tá muito ruim. Aí agora que eu vou conseguir admitir os meninos, porque tá, a parte do controle do Zoom tá sumindo, sabe, da minha tela. Você quer me falar aí, Luiz? Passa por aqui. Deu para ver a tela agora? Gente. Aham, a gente tá vendo a tela. Então tá bom. Tá dando pra ver, professora. Às vezes trava, mas é pouca coisa. Não, beleza. Eu só tô preocupada com essa questão do controle sumir aqui, porque aí quando alguém precisa entrar, eu não consigo ver para admitir. Por isso que tá demorando para admitir vocês. Então vamos lá, né? Então eu vou usar os instrumentos, né, para aferir os sinais vitais do paciente, que em muitas situações são muito importantes, né, e vão diferenciar muito o meu diagnóstico. Quando eu vou fazer o exame físico extraoral, eu vou avaliar as faces do paciente, né? Olhar a face, o extraoral, vou procurar agora o chat que não quer abrir. Se alguém tiver falado alguma coisa aí no chat, liga o microfone, porque ele não quer abrir também. Eu vou procurar simetrias, né? Vou procurar alterações faciais de interesse odontológico, ortodôntico, ortognático, né? Vou procurar a existência de algumas síndromes, né? Como essa menininha aqui que tem síndrome de Down. Então, isso mostra na face do paciente, né? Algumas alterações como querubismo. Então, isso já demonstra, né, a face do paciente essas alterações. Vou fazer um exame físico dos seios paranasais, né? Essa época do ano também é uma coisa que aparece muito no nosso consultório, mesmo sendo odontológico, mas as sinusites, elas têm muita interferência, então, às vezes, o paciente vem com dor, né?
às vezes uma dor localizada nos dentes superiores, posteriores, e a gente não consegue explicação, e o paciente apresenta uma sinusite, né? Então, eu vou palpar esses seios, né? Vou pedir para o paciente movimentar a cabeça, e aí vou perceber se ele tem alguma alteração, vou examinar o pescoço para ver se não tem alguma linfadenopatia, né? Causado por essa infecção nos seios paranasais. Nossa, é só ficar mais tarde, a internet começa, né? Vou perceber os olhos do paciente, né? Se ele tem alguma alteração ocular, algum excesso de lacrimejamento, né? Alguma alteração, alguma secreção nesses olhos do paciente. Isso também me conta sobre algumas alterações, né? Fora que se o paciente estiver chorando, né? Os músculos da face, né? Vou apalpar esses músculos, tanto extraoral, né, quanto intraoral, e algumas alterações, né, algumas dores orofaciais são muito frequentes e provenientes desses músculos da face. Avaliar a PM, né? Pedir para o paciente abrir, fechar a boca, fazer movimento de intrusão, extrusão, né? De intrusão, não, de extrusão. Olha, vou usar o estetoscópio para avaliar paciente que reclama de estalido, né? Crepitação na PM, então eu vou usar muitas vezes o estetoscópio para fazer essa avaliação da PM do paciente. Exame das glândulas salivares, né? Olha, uma alteração, aumento volumétrico na parótida do paciente. Exame da tireoide. Avaliar linfonodos, né? A gente tem grande influência, né? As infecções bucais, dos seios paranasais, todas elas têm grande chance de repercutir nas cadeias dos linfonodos, né? Então, eu preciso apalpar e avaliar. E isso geralmente é dolorido, o paciente reclama, né? De dor nos linfonodos, e quando a gente vai fazer essa palpação, às vezes incomoda bastante. E aí eu vou anotar na minha ficha clínica, né, alguma alteração que eu encontrei nesse exame físico extraoral do paciente. Simetria facial, como eu falei, alguma alteração na pele, né, no lábio, que é muito comum na nossa região, né, a gente tem trabalhadores rurais, então as pessoas mais leucodérmicas, né, mais branquinhas, elas apresentam alterações nos lábios, nos linfonodos, glândulas salivares, na musculatura, né, desvio da mandíbula, né, a gente pede para o paciente abrir e fechar essa boca, esses desvios da mandíbula muitas vezes são repercussão de problemas na PM, né, se o paciente apresenta ruído, estalo, crepitação, dor, limitação de abertura bucal, então isso tudo eu vou anotar na minha ficha clínica. Professora, só para lembrar, como deve anotar aí na questão de simetria facial, simétrico ou não simétrico, se não assimétrico, né? E Sim. pele, só para lembrar mesmo. Então, Como devo anotar? pele eu vou anotar se tem alguma alteração, né, na pele do paciente. Então, se ele tem algum manchamento, alguma alteração de cor, né, edema, alguma úlcera na pele, né, a mesma coisa no lábio. Se não tiver nada, eu Tá posso... tudo normal, professora? Escrever normal na Se frente? tiver normal, eu posso escrever normal, eu posso escrever nada digno de nota, né, NDN. Eu posso simplesmente passar um traço, né? A mesma coisa de linfonodos, glândulas salivares, tudo que for necessário anotar, eu anoto. Se não for necessário, eu posso simplesmente fazer um traço ou colocar normal. Tá bom, Natália? Tá. Obrigada. Por nada. Então, o lábio, né? Eu vou avaliar, olha, presença de úlceras, né? Algum edema,
o vestíbulo do paciente, né? Às vezes a gente encontra muito no vestíbulo alterações nessas glândulas salivares menores, né? O paciente chega com essa queixa também, principalmente no lábio inferior. Vou avaliar a língua, né? Pedir para o paciente protuir essa língua, né? Avaliar a língua, a lateral da língua, freio lingual, freio labial, né? Os freios laterais. Vou avaliar as papilas linguais, a presença dela, o grau de higiene dessa língua. Isso tudo me conta, né, muito sobre o paciente. Olha, as mucosas, né? Se tem alguma alteração nessas mucosas. Se não tiver, eu não anoto. Os rebordos alveolares, olha, se tem alguma alteração, redução, né, da altura desses rebordos, atresia. O palato do paciente, né, palato duro, palato mole, orofaringe. E aí eu faço do mesmo jeito, região retromolar, né, presença de dente ciso incluso, né, impactado, presença de pericoronarites. Vou avaliar a quantidade de saliva do paciente, né, presença de exostose, né, que são os toro mandibular, toro palatino. E vou anotar a região, né, se tiver, qual região ele está instalado. E aí eu vou passar por exame. Professora, explica um pouquinho sobre a qualidade da saliva, a diferença entre serosa e mucosa. Geralmente, a saliva serosa é mais grossa, né? Aquela saliva mais espessa. Vocês vão avaliar se ela tá bem espessa, assim. A gente sabe aquela saliva que estica, assim, parece um chiclete, né? É isso. É a intensidade e como é que eu falo? A espessura dessa saliva, né? Se é uma saliva mais espessa ou menos espessa. E aí eu passo para os dentes, né? E aí eu vou avaliar tratamentos pregressos, né? A qualidade desse tratamento, a durabilidade, como que ele está. Se tem alguma cárie secundária, né, nessas restaurações, nessas coroas, avaliar periodonto do paciente, né? Isso aí vocês terão aulas mais específicas, né, desse preenchimento tanto do odontograma quanto do periograma, né, do paciente. Aqui eu só estou falando que a gente, depois do exame extra-oral, a gente passa para o exame físico. O exame intrabucal e dental, né, do paciente. E aí, quando eu me deparo com alguma lesão, né, eu vou registrar essa lesão lá na ficha, né? Vou prestar atenção na cor, né, se ela é esbranquiçada, castanhada, avermelhada, se ela, o tamanho dela, né, o local onde ela está instalada, se o paciente sabe relatar o tempo de Cláudia. evolução. Oi. Desculpa interromper. Pode A falar. Marília, na Clínica Integrada 3, quando a gente fez com ela falou que nas observações, por exemplo, a gente atendeu um paciente que tinha aquele tiactínica no lábio inferior e superior. Uhum. Ela mandou a gente anotar aquele tiactínica e falar um pouco, falar que é mais em gênero masculino, de 40 a 50 anos. Ela falou pra gente anotar isso, pra ficar mais claro pra nós, depois entender tá. o que é. Entendi. Será que Você pode? Pode. Você vai fazer algumas observações da história da lesão, né? Do que tem lá no livro das características da lesão, para relembrar aqui nas observações. Isso.
Isso é ótimo, isso Se ajuda tiver muito. linha, aí ela falou que tudo que o Tiver linha paciente tiver, alba, linha né? alba, língua Aham, saburrosa, é para tudo é, anotar ali. sim, excelente. Isso é bom. Então tá, obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Não. E aí vem sobre os exames complementares, né, do paciente. Se for preciso, a gente vai pedir alguns exames laboratoriais, né? Coagulograma, que é exame para medir o grau de coagulação do paciente, né? Então, isso geralmente é pré-cirúrgico, né? Hemograma completo, quando o paciente apresenta alguma alteração que o hemograma possa interferir, né? E também pré-cirúrgico. Glicemia de jejum, né? O paciente que relata ter diabetes ou às vezes tem um histórico muito extenso de diabéticos na família. Histopatológico, quando é alguma lesão, né? Que eu preciso confirmar, o diagnóstico histopatológico. Radiografias também, né? Alguma situação que o paciente precisa, eu preciso desse complemento de informação pela radiografia. A gente já falou muito sobre isso, né? Sobre radiografia, tomografia, não fazer milagre, que são apenas auxílios diagnósticos. A frequência cardíaca do paciente, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura e peso, né? Por que que isso é importante, né? Porque isso tudo vai nortear tanto o meu diagnóstico quanto o meu plano de tratamento, né? Tipo de anestésico que eu vou usar, dose de anestésico, dose de medicamento, frequência de medicamento. Tudo isso vai fazer diferença esses sinais vitais do meu paciente. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Sobre a frequência respiratória, professora, eu tenho que colocar os dedos na carotídea, Eu coloco o dedo em algum lugar de alguma artéria mais calibrosa. na artéria né? carotídea. E aí, geralmente é na carotídea ou no pulso, né? Mas na carotídea é mais fácil, porque ela é mais calibrosa. E aí, eu preciso de um cronômetro, né? E aí, eu conto mesmo quantos batimentos eu vou sentir ali naquele momento, naquele determinado tempo. E aí, eu faço a análise, tantos batimentos por minuto. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Esse é o momento. Não? Não. Acho que não, hein? Gente, então é isso, né? A nossa aula era mais uma retomada de um conteúdo que vocês já tiveram. Eu espero ter ajudado, né? Agradeço de todo o coração a presença de vocês, a participação, as perguntas. Sempre é muito bom interagir com vocês. E a gente continua. Se alguém lembrar de tiver alguma dúvida depois, quiser entrar lá no grupo, fazer a pergunta, ou no meu privado, sinta-se à vontade, tá bom? Muito obrigada a todos e estou aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Até mais, então. Bom dia para vocês. Tá bom, tchau. Tchau. Bom dia. Mais, professora. Tchau, Obrigada. Por professora. nada, Ellen. Por nada, Vitória. Tchau, professora. Tchau, Tiago. Tchau, Gabriele. Tchau para todos. Com Deus. Cheguei agora, mas eu tô indo, tá? Tchau. Tchau. Assiste a aula lá depois, então. Tá. Tá bom? Tchau. Tá Com bom, Deus. então. Tchau. Deus também.